Bom, vamos iniciar mais uma correção aqui. O tema dessa é falta de representatividade para a democracia brasileira. Na introdução não tenho nada a falar, ela está escrita toda correta, né? Até aqui também não tem nada. Percebam que, se você estiver assistindo o vídeo na sequência, né? O erro que eu falei na redação anterior, ele conseguiu corrigir nessa. Então, ó, perceba que ele botou contudo primeiro, né? O conectivo. E as autoridades vão de encontro. Então, fez da maneira correta que eu falei. Então, o erro na prática é a redação anterior, né? Que vocês viram. E acertando na prática é desse jeito aí. Então, parabéns. Vou até fazer um para ele ver que ele acertou. Enfim. Uma coisa que eu falei na outra redação, mas vou reforçar nessa, é para melhorar a caligrafia, para ficar mais visível o que você quer falar. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o mesmo erro da outra, mas eu vou reforçar também só para vocês irem entendendo como se argumenta da forma correta. Por exemplo, aqui ele botou logo: é notório que a omissão do Estado perpetua essa falta de representatividade. Só que é aquilo que a gente tem que sempre se perguntar: como que ele perpetua? Através de quê? Então, por exemplo, é notório que o Estado, através dos diversos esquemas de corrupção ou através dos diversos esquemas de roubo, enfim, explicar basicamente o que é que ele fez para perpetuar essa falta de representatividade. Porque se você ler aqui, ó, ele fala assim: as autoridades vão de encontro com a ideia de Hobbes, uma vez que possui um papel estático em relação à falta de representatividade. O aluno fala, tanto nesse parágrafo aqui, que dá para entender o que ele quer falar, é que não existe mais confiança, né, nos brasileiros na representatividade no Brasil, né, questão política. Então, por exemplo, o que é que o Estado deixa de fazer aqui para perpetuar essa falta de representatividade, entendeu? Quando o Estado ele não cumpre com o seu papel que está lá na Constituição, que é, por exemplo, assegurar o direito de todos. Então, isso aqui poderia ter sido escrito como um reforço de argumento. Por exemplo, a omissão do Estado é logo notório que a omissão do Estado, através da falta de cumprimento de oferecer os deveres a todos os indivíduos, enfim, isso que eu quero falar, entendeu? Vocês têm que reforçar o que vocês já estão falando. Cadê? Deixa eu ver aqui. A mesma coisa aqui, ó, questão de botar a palavra em maiúsculo depois do ponto. Uma vírgula aqui que errou, mas foi só essa. E outra coisa aqui, pois não acreditam mais na política brasileira. Que ele fala aqui que, de acordo com o TSE, 30 milhões de brasileiros não compareceram à votação, pois não acreditam mais na política brasileira. Só que aí fica, mais uma vez, um argumento muito vago. Tipo, por que eles não acreditam na política brasileira? Ok, você botou o dado, mas não fica claro o porquê que eles não acreditam mais na política brasileira, entendeu? Pela falta de confiança em votar em políticos que já cometeram crimes. Enfim, existe. Se você tivesse botado mais um pouquinho de informação, as informações vão fluir e vão fazer com que teu argumento fique completo, tá? Uma coisa que vocês perceberam que eu botei em vermelho aqui, falta de representatividade, e botei aqui também. Por quê? Porque a gente tem que evitar a repetição do tema. Então, você já botou o tema aqui. Falta de representatividade, né? Esse aqui é o tema. Ok. Você pode botar na introdução. Não tem problema algum em reescrever o tema na introdução. Só que, quando a gente chega no final do desenvolvimento 1, ele bota falta de representatividade de novo. Tudo bem repetir duas vezes. Só que, quando a gente repete novamente na conclusão, aí fica um erro excessivo. Então aí o corretor provavelmente vai tirar ponto da competência 4 e isso só vai te trazer prejuízo. Então não repitam as palavras. Sempre procurem sinônimos. Existe um site que o nome é Sinônimos. Aí põe lá e pesquisa os sinônimos. Por exemplo, a falta de representatividade, você poderia botar a escassez de representatividade. Enfim, procurar um sinônimo das palavras para não repetir. Então, o que eu quero mais deixar claro nessa correção, que vai ser curta,
é a questão de não repetir as palavras. Sempre procurem sinônimos, ok? Enfim, depreende-se, portanto, que emite a atuação governamental, assim, faltou uma vírgula aqui também, que eu esqueci de... E a fim é separado. Assim, a fim de que todos os cidadãos se sintam representados, cabe, mais uma vez aqui, vírgula, não pode ponto. Cabe ao Poder Executivo Federal promover projetos de lei que penalizem políticos corruptos. Só que aí, olha só, a gente já tem projetos de lei que penalizam, né? Só que o problema é que eles não penalizam, porque a gente tá no Brasil, né? Então, eles não penalizam. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quando já existe um projeto, a gente vai fazer com que ele potencialize esse projeto, essa lei. Então, se já existe uma lei, a gente vai querer que o Poder Executivo ele potencialize, ele aumente, ele intensifique essas leis para que os políticos, ou para que, enfim, quem a lei acomete, no caso, né, seja devidamente punido. Então, por exemplo, promover projetos de lei que penalizem políticos corruptos, ok. Só que aí, olha só, ele botou a questão de promover projetos de lei, e na mesma coisa já botou e debates e propagandas. Só que aí, nesse caso, quem teria que fazer esses debates e propagandas seria outro órgão. Não seria o mesmo órgão para fazer tudo isso, tá? Então, por exemplo, debates e propagandas em horários nobres que falem sobre o tema. Tal ação ocorrerá por meio dos melhores investimentos dos impostos, né? Aquela mesma coisa que eu falei na redação anterior. Mas vocês entenderam que, tipo, essa questão do projeto de lei, quando a gente já tem uma lei, né? Porque já existem leis que punem corrupção e tal, só que não punem da maneira correta, né? Que a gente queria, que é que eles fossem presos, que eles não pudessem mais exercer seu papel político. Enfim, basicamente é isso. Prestem atenção quando vocês forem botar. Essa aula de hoje é basicamente para essa questão de repetição, né? Para vocês se atentarem. E a questão da conclusão, de quando a gente já tem uma lei, a gente vai pedir que intensifique essa lei, ok? É isso.